Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Pode Crer na Bíblia. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na lição 7 do guia Na Mira da Verdade. O tema é bem interessante. Aqueles textos bíblicos meio difíceis sobre o consumo de carnes consideradas imundas. Exato. São passagens que às vezes, geram um pouco de confusão. Pois é, e o nosso objetivo aqui é justamente esse: olhar com calma esses trechos, entender bem o contexto e, quem sabe, clarear algumas interpretações que talvez não sejam as mais precisas. Isso aí, desmistificar um pouco. E olha, se esse bate-papo ajudar de alguma forma, considere curtir, compartilhar com alguém que possa se interessar e, claro, siga o Pode Crer na Bíblia para continuar estudando com a gente. Com certeza. Bom, vamos começar então. O primeiro texto que a lição aborda é Deuteronômio, capítulo 12, o versículo 15, e tem o 22 que complementa. Sim, o texto diz assim: Porém, como se come da carne do corço e do veado, assim comerás destas carnes. Destas comerá tanto o homem imundo como o limpo. Lendo assim, parece que está liberando comer qualquer coisa para qualquer pessoa. É uma primeira impressão possível, sim. Mas o ponto-chave aqui, que a lição destaca, é entender quem são esses imundos e limpos. Certo. Então, o contexto sugere que se refere ao estado cerimonial das pessoas, não ao tipo de carne. Uma pessoa podia estar temporariamente impura por alguma razão cerimonial, sabe? Tipo, por ter tocado em algo considerado impuro, mas não que ela fosse impura permanentemente. Exato. E mesmo nesse estado, ela podia comer carnes que já eram permitidas por Deus, como a do corço ou do veado, que são animais limpos. A impureza cerimonial da pessoa não contaminava a carne permitida. Ah, entendi. Faz mais sentido. A lição até menciona que a nova versão internacional ajuda nisso, Diz algo como: tanto cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comê-la. Fica bem claro. Exatamente. Contexto é tudo. E falando nisso, vamos para outro texto que sempre gera debate. Marcos, capítulo 7, versículo 19. Aquela parte que diz que Jesus considerou puros todos os alimentos. Ah, essa é clássica. Muita gente usa isso para dizer que Jesus aboliu as leis alimentares ali. Como a gente entende isso? Olha, de novo, o contexto é fundamental. Qual era a discussão ali em Marcos 7? Se a gente lê desde o começo, tipo, versículo 5, a gente vê que os fariseus estavam questionando os discípulos por não lavarem as mãos segundo a tradição dos anciãos. Certo. Era sobre lavar as mãos, um costume. Versículo 2, jamais comeriam porco ou camarão, por exemplo. A questão era o ritual humano de purificação das mãos. Então Jesus estava criticando a tradição humana, não a lei de Deus sobre os alimentos. Precisamente. Ele estava mostrando que um alimento permitido por Deus não fica sujo só porque alguém não seguiu um ritual humano. A verdadeira contaminação, como ele explica logo depois, do versículo 19 até o 23, vem de dentro, do coração, das más intenções. É moral, não física ou cerimonial nesse sentido. Faz sentido. E Mateus 15:20, que é um texto paralelo, ajuda, Diz que o comer sem lavar as mãos não o contamina. Fica bem direto. Exatamente. O foco era a origem da impureza espiritual. Entendido isso, nos leva, então, para a visão de Pedro em Atos, capítulo 10. O lençol que desce do céu, cheio de animais. Sim, essa visão é muito importante. Pedro vê todo tipo de animal, inclusive os que a lei judaica considerava imundos. E ele ouve uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. E a reação dele é forte, Muito. No versículo 14, ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Olha só, mesmo anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro ainda mantinha essa distinção alimentar. Isso é um ponto-chave. Verdade. Então, o que significa a voz divina no versículo 15? Ao que Deus purificou, não consideres comum, se não era sobre a comida. A resposta está na interpretação do próprio Pedro, mais para frente, ali nos versículos 28 e 35. Ele entende e explica para Cornélio e os outros que a visão era sobre pessoas. Pessoas? Como assim? Deus estava mostrando para ele que não deveria mais considerar os gentios como impuros ou comuns. A barreira entre judeus e não-judeus estava caindo no plano de Deus.
A purificação era sobre a aceitação divina de todas as nações, não sobre transformar animais imundos em comida. Uau! Muda totalmente a perspectiva. Era sobre missão, sobre aceitar os outros. Exatamente, quebrar preconceitos. Perfeito. E o último texto que a lição analisa é 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Fala de gente que proíbe casamento e ordena abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Isso, aqui o contexto é outro. Paulo estava combatendo o que a gente chama de heresias ascéticas. Eram os ensinamentos que estavam surgindo, dizendo que para ser espiritual de verdade a pessoa tinha que negar prazeres físicos. Tipo, se privar de coisas boas para ser mais santo. Exatamente. Proibiam casar, proibiam certos alimentos. Mas veja bem, quais alimentos? O versículo 3 diz alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Quais seriam esses? Paulo está se referindo aos alimentos que Deus já tinha designado como bons, como apropriados lá no Antigo Testamento, tipo em Gênesis 7.2, ou seja, os alimentos considerados limpos. Ele não está dizendo que tudo que existe é comida permitida. Eu entendi. Ele está dizendo, olha, essas coisas boas que Deus criou e permitiu, como o casamento e os alimentos limpos, não devem ser rejeitadas por causa dessas doutrinas erradas. Perfeito! Ele está defendendo a bondade da criação de Deus, lá de Gênesis 1:31, contra um falso ensinamento que via o mundo material como ruim. Então, resumindo a análise da lição 7, parece que nenhum desses textos, quando a gente olha no contexto certinho, realmente elimina a distinção bíblica entre carnes limpas e imundas. Ligada à ideia de santificação, de ser um povo separado para Deus. E também, claro, tem implicações práticas para a saúde. A lição até menciona que nossa biologia não mudou, né? Então as orientações poderiam ter relevância ainda hoje. Sim, e cita até o Roland K. Harrison num comentário sobre Levítico que fala dessa conexão bíblica entre saúde física e bem-estar espiritual. É uma visão integrada, sabe? Corpo e espírito conectados. Interessante. Pois é, e isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que as nossas escolhas do dia a dia, até o que a gente escolhe comer, podem ser uma forma de buscar essa vida consagrada a Deus, essa santidade que Levítico menciona? Um bom ponto para nossa reflexão, pessoal. Fica a provocação. Excelente! E com isso já deixamos o convite. Nosso próximo estudo será sobre a lição 8, que trata de textos difíceis sobre a morte, outro tema profundo. Imperdível. E lembrando, quem quiser acompanhar o estudo completo, o guia Na Mira da Verdade está disponível para baixar de graça. O link está aí na descrição. É isso aí. Então reforçamos o convite, curta este vídeo, compartilhe o estudo com quem precisa ouvir essas reflexões e, claro, se inscreva aqui no Pode Crer na Bíblia para a gente continuar crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Contamos com a sua participação. Um grande abraço e até